Bom dia, pessoal. Eu sou a Jamília Brito Gomes, sou orientanda do Programa de Doutorado em Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e com a orientação da professora Lucimara Bertoni, escrevemos este trabalho, na qual vou apresentar para vocês a seguir. O título do trabalho é As Transformações Sociais e o Mundo do Trabalho, Implicações sobre Ética, Saúde e Segurança no Trabalho. A justificativa deste trabalho, ela se estrutura na relação entre fatores de risco e o ambiente de trabalho, que apontam conexões que podem comprometer as condições de saúde no ambiente de trabalho. Então, como os riscos psicossociais se referem a fatores que são vivenciados com potencial que podem prejudicar a saúde mental do trabalhador, e estes fatores de risco, eles acompanham este ator social ao longo da história do trabalho. Então, eles apontam informações relevantes para que a gente investigue este contexto, para que a gente entenda o que acontece com este trabalhador, o que acontece com esse contexto do trabalho. Então, recorremos à literatura e, a partir das considerações dos estudos realizados por Mendes em 1995, identificamos que, a partir da expansão industrial, observou inúmeros danos envolvendo as condições de saúde física e psíquica dos trabalhadores, devido à jornada excessiva de trabalho, produção acelerada e fadiga. Então, vale destacar que todo este movimento trouxe consequências negativas, sobretudo para os trabalhadores, que ao longo da história tiveram as suas condições de trabalho negligenciadas. Como exemplo, a gente pode citar uma série de questões, né? Tanto os turnos dobrados, quanto as horas extras não recompensadas, o ritmo de trabalho acelerado, a cobrança pela produtividade, né? Os acordos estabelecidos para que a pessoa no ambiente de trabalho produza acima da média estabelecida. E, diante do exposto, consideramos que as dificuldades ainda persistem neste contexto. Então, o objetivo deste trabalho foi analisar a ética do trabalho e as implicações psicossociais relacionadas às condições de saúde dos trabalhadores no contexto de trabalho. Com relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma revisão integrativa e a localização das informações se concentrou em bases de dados eletrônicas. Então, recorremos ao Cielo e à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e tendo em vista a localização dos estudos relacionados às transformações sociais sobre saúde e segurança no contexto do trabalho, realizamos este estudo. Então, outras pesquisas elas foram identificadas por meio das palavras-chave fatores psicossociais, riscos, doenças ocupacionais e ética do trabalho. Em vista disso, realizamos uma primeira leitura para agrupar as temáticas em categorias semelhantes. Na sequência, realizamos uma leitura seletiva visando a compilação das informações expressivas e, ao final, redigimos uma síntese com as informações relevantes para tornar possível a organização e investigação dos dados encontrados. Nessa perspectiva, realizamos uma exposição sobre ética do trabalho. Em seguida, apontamos algumas considerações sobre o lugar do trabalho na vida das pessoas e finalizamos a discussão abordando uma reflexão sobre a questão do adoecimento no contexto do trabalho. Com relação aos resultados encontrados, observamos que no decorrer da história, a definição do conceito de trabalho passou por mudanças e tornou-se um meio de organizar a sociedade. Neste ponto de vista, a ética do trabalho permite levantar discussões sobre o lugar do trabalho na vida das pessoas, considerando as suas trajetórias de vida, as formas de gestões que lhes foram impostas, a cultura local, assim como as possibilidades atribuídas mediante a oferta do mercado de trabalho. Os achados também revelaram, nesses estudos que nós pesquisamos, que o estresse negativo, a ansiedade patológica, a adicção ao trabalho, a síndrome de burnout, o assédio moral e a depressão estão entre as doenças ocupacionais que mais acometem os trabalhadores no ambiente de trabalho.
Então, a partir dos resultados identificados, nós montamos uma tabela, como vocês podem observar, e separamos por colunas ano de publicação dos estudos, os autores e as doenças ocupacionais que foram localizadas. Então, no ano de 2008, Alquieri Cruz encontrou o estresse negativo como a doença ocupacional que mais acomete os trabalhadores no ambiente de trabalho. 2014, encontramos no DSM-5 a ansiedade patológica. 2017, Azevedo e Matias apontou a adicção ao trabalho como a doença ocupacional que mais acomete os trabalhadores. 2018, Zanelli e Canan apontou a síndrome de burnout e o assédio moral como as doenças ocupacionais que mais acometem os trabalhadores. E 2020, na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, encontramos a depressão como a doença ocupacional que mais atinge os trabalhadores. Diante das informações apresentadas, consideramos que as interações entre as organizações e o ambiente de trabalho, a cultura e os fatores externos relacionados ao contexto do trabalho podem contribuir para o desenvolvimento de patologias entre os trabalhadores. Assim, a conclusão deste estudo, nós percebemos que para refletir sobre a ética, saúde e segurança no trabalho, é preciso considerarmos o ambiente organizacional e a sua interface, uma vez que os processos de produção têm causado impactos significativos nas condições de saúde dos trabalhadores, expondo-os a comprometimento biopsicossociais, exigindo a necessidade de adaptação para responder os desafios que surgem no contexto do trabalho. Então, sugerimos a realização de outros estudos, assim como projetos de intervenções, para poder ajudar estes trabalhadores no ambiente de trabalho, bem como campanhas socioeducativas, alertas de segurança, para disseminar os efeitos dessas doenças ocupacionais, assim como apontar medidas de segurança para contribuir com a qualidade de vida destes trabalhadores no ambiente de trabalho. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho. E como agradecimento, eu gostaria de agradecer ao Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho por ter aceitado esse nosso trabalho. E é isso, fica à disposição. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta,